Olá, pessoas! No vídeo de hoje, você vai me acompanhar fazendo um retrato inspirado no cacau. Isso mesmo que você ouviu. O que me motivou a fazer esse tipo de vídeo foi que as cores do cacau são muito lindas e eu achei muito interessante tentar passar essas cores para um retrato. E é o tipo de desenho que eu mais gosto de fazer. A parte do rascunho do desenho eu não gravei para mostrar para vocês. Vocês vão acompanhar apenas a pintura. Eu escolhi retratar uma pessoa negra porque o cacau tem umas nuances de cores marrons, um pouco mais frias e outras um pouco mais quentes. Então seria muito bom fazer uma pessoa que realmente tivesse uma cor de pele que desse para explorar essas nuances do marrom. Eu coloquei a cor verde no fundo porque os cacaus que eu tenho aqui em casa não estão verdes, né? A gente percebe que o verde, ele aparece apenas como um reflexo no cacau, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. A cor que realmente predomina é o amarelo. Eu reforcei um pouco mais esse verde, utilizando um tom de verde um pouco mais claro. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo e pensar, ué, mas o jeito certo de pintar não é em uma direção só? Porque eu pintei em várias direções, não é? Olha, eu acredito que não exista realmente uma regra com relação à direção que você pinta, mas o que eu considero importante é pintar, na verdade, em todas as direções. Quanto mais você pintar em direções diferentes, mais completo esse desenho vai ficar. Com menos partes brancas, né, esse desenho vai ter. Então, nesse caso, não importa a direção, o que importa é deixar todo o espaço preenchido. Eu parti, então, para o amarelo. Vocês percebem que eu comecei por um tom de amarelo um pouco mais escuro, né? Que é uma cor que realmente predomina bastante nesse cacau. Mas, se observar bem, ele também tem um pouco de amarelo um pouco mais claro. Como eu mostrei para vocês, é preciso fazer várias camadas de desenho. Realmente a pintura acaba demorando um pouco mais, mas no final das contas, essa pintura fica bem mais preenchida, principalmente porque é um lápis de cor sobre papel, não é uma tinta. Então, realmente, se você não caprichar nessa pintura, você não vai ter uma pintura totalmente coberta e homogênea. Os lápis que eu tenho utilizado, inclusive, desde 2021, são esses que aparecem no vídeo. Ecolápis, da Faber-Castell, Soft Color, se eu não me engano, porque ele tem uma estrutura muito lisa, de verdade, é uma textura muito lisa. A ponta desse lápis desliza sobre o papel, você consegue fazer várias camadas sem problema algum. Então, eu acho que vale a pena o investimento. Como vocês podem observar, eu utilizei agora o laranja para fazer um pouco dessa profundidade do manto da moça do desenho, né? Nesse caso, porque o cacau, se vocês observarem, ele tem como se fossem uns pequenas repartições. E eu quis trazer um pouco dessa repartição dessa forma aí que eu mostrei no vídeo. Após a pintura do manto, parti para a pele. Comecei com esse tom de marrom um pouco mais frio, porque eu percebi um pouquinho desse marrom frio lá no cacau. Mas é claro que a gente tem também um marrom muito mais quente. Até mesmo com o próprio chocolate, que vem das sementes do cacau. Olha só que maneiro, né? A gente tem a semente do cacau, que tem um agridoce, um pouco de amargo, realmente tem um cheiro um pouco diferente do que a gente conhece do chocolate, né? Tradicional dos mercados. Mas realmente o verdadeiro chocolate, ele é muito mais amargo do que doce, propriamente dito, né? Mas é muito bom, realmente eu acredito que com relação ao sabor, esse chocolate que tem mais cacau não perde pro que tem mais açúcar. Eu não sei se vocês concordam comigo. Ai, gente, assistir um vídeo de pintura, de desenho com lápis de cor é realmente uma coisa de acreditar no processo, porque o processo humilha um pouquinho, né? Olha só, aparentemente parece que vai dar tudo errado, mas é assim mesmo que funciona, tem que ir fazendo as camadas aos poucos. Agora eu já parti, por exemplo, pro marrom mais quente, que é realmente o marrom que a gente conhece como marrom, né? E não poderia deixar de trazer esse marrom para essa pintura de pele. É uma moça de pele retinta, inclusive é muito difícil fazer uma pintura de pele retinta, mas eu tentei dar o meu máximo, né? Eu espero que no final das contas vocês gostem do resultado. Uma coisa que eu quero deixar claro também com relação ao lápis de cor e pintura de retrato é que a gente constrói camadas, não precisa ter medo de explorar as cores, mas também não coloque muita força, muita pressão no lápis quando for fazer essas camadas. Sempre vai fazendo aos poucos, com a mão bem leve, e nos pontos que você precisa reforçar, você reforça. Eu não sei se vocês perceberam isso no vídeo,
Mas como é uma moça de pele retinta, eu acabei já começando com a cor mais forte, às vezes apertando o lápis em alguns pontos específicos, porque eu já sei que no final essa parte vai ficar bem escura. Mas caso fosse uma pele mais clara, eu não poderia fazer isso, nem começaria com essa cor de marrom frio como eu mostrei pra vocês. Mas, de qualquer forma, eu iria começar com a mão bem leve. Mesmo assim, quando a gente for fazer camada de qualquer tipo de desenho, sempre leve a mão de uma forma mais macia, mais tranquila. Só depois você vai reforçando. Inclusive, a gente só usa a mão com um pouco mais de pressão quando a gente quer construir mais contraste. O que seria o contraste, né? Seria a diferença entre o claro e o escuro. Inclusive, o contraste faz toda a diferença na pintura de retrato, porque a gente tem um rosto, o rosto ele tem forma, ele tem volume, você tem a parte do rosto que fica um pouco mais para frente, né, e algumas que ficam mais fundas, que são mais escuras. Nesse caso, as cores mais escuras, elas vão trazendo esse contraste, essa diferença com a parte que é iluminada. E no final, isso é incrível, traz toda a diferença para o desenho. Inclusive, parece que vai dar errado o desenho justamente por isso, né? Vocês percebem que várias partes do rosto do desenho ainda estão brancas e outras muito escuras. Mas no final das contas, é só o processo de construção do contraste. Agora chegou a minha parte favorita do desenho, que é quando eu utilizo a cor preta para fazer todo o traçado, reforçar realmente todo o contraste, unir todas as partes do desenho, né? Vocês podem ver que os olhos, por exemplo, é uma parte que precisa muito dessa cor, porque realmente a gente precisa delimitar mais ainda esses traços. Porque a pintura, no caso, ela forma como se fosse alguns borrões, né? E esses borrões, eles precisam tomar forma para você saber que desenho que é esse. Então, realmente, o lápis preto, ele vem nesse momento para trazer essa delimitação do que é o desenho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse retrato inspirado no cacau. Beijo e até o próximo vídeo!